Seja muito bem-vindo. Emergência 90 está no ar. No programa de hoje você acompanha uma entrevista com o renomado jornalista Ciro Dias dos Reis. Em Guarulhos, uma equipe da Polícia Militar realizou o parto de uma boliviana. O bebê, de nome João, nasceu com saúde e está muito bem. Nesse período de férias, uma dica especial para você enriquecer a sua cultura. E as dicas de segurança da Polícia Militar. Emergência 90 começa agora. Olá, muito obrigado por sua companhia. O nosso compromisso é com você. E não esqueça, o programa Emergência 90 é postado no site da Polícia Militar. Anota aí, www.policiamilitar.sp.gov.br. É só clicar no link e assistir. Você também pode enviar um e-mail. A sua sugestão é muito importante. Anote o endereço emergencia90@policiamilitar.sp.gov.br. Contamos com a sua participação e não deixe de escrever. Hoje nós falamos com o jornalista Ciro Dias dos Reis, ele que é diretor-presidente da Agência de Comunicação e Imagem Corporativa. Tudo bem, Ciro? Muito obrigado por sua presença na Emergência 90. É uma grande satisfação estar com alguém aqui da área de comunicação, né, para elucidar a gente sobre algumas questões. Obrigado pelo convite. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação do seu currículo, né? Sabemos que é jornalista, diretor-presidente da Imagem Corporativa, Agência de Comunicação. O que mais nós podemos... Eu comecei a carreira trabalhando como jornalista econômico, fui editor da Folha de São Paulo, trabalhei na revista Exame, na sucursal do Jornal Globo em São Paulo, no jornal Gazeta Mercantil. Depois passei para a área de comunicação corporativa, fui diretor da ANFAV, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, e já trabalho há mais de 15 anos com agência de comunicação. E 12 anos atrás, 2001, eu fundei a Imagem Corporativa. Hoje é uma agência com 100 profissionais, escritórios em São Paulo, Rio e Brasília e um profissional também em Nova York. A criação dessa empresa, o que te inspirou? Foi o quê? Observar que toda grande empresa, por exemplo, necessita de uma assessoria adequada, de imprensa especializada para lidar com as questões da sua imagem? Não apenas a questão de assessoria de imprensa. A tendência que já se desenhava desde a década passada, é de que as empresas e instituições, de uma maneira geral, elas precisariam de programas de comunicação cada vez mais integrados, cada vez mais estratégicos, ou seja, a imprensa é um público importante com o qual a gente deve se relacionar, mas mais do que a imprensa, temos que considerar que qualquer organização, ela se relaciona com diferentes públicos. Então, são os formadores de opinião, evidentemente, são os parceiros de negócio, são as organizações não governamentais, são as comunidades do entorno onde a organização atua, ou seja, é essa visão moderna de que qualquer instituição, qualquer empresa se relaciona com diferentes públicos e precisa, portanto, estar preparada para uma interação de forma eficiente. Sim, as empresas elas têm que se preocupar, evidentemente, com a questão da sua imagem, afinal de contas, têm uma reputação a zelar, não é isso? E aonde que está aí a questão da responsabilidade social? Ela está diretamente ligada com a reputação da empresa hoje? Sim. Antes não era? Como é que é isso? Sem dúvida. A responsabilidade social, as preocupações com sustentabilidade, uma visão ampla do cenário em que você está inserido, tudo isso compõe a sua imagem, a sua reputação. Ou seja, não adianta uma organização, uma empresa, digamos, ela tem um bom produto e um bom serviço que ela oferece no mercado, mas ela não tem uma relação justa com os seus parceiros de negócio, ela não se relaciona bem com as comunidades do entorno, digamos, da sua fábrica. Então, de nada adianta ter um bom produto, um bom serviço, se você não fecha este círculo de uma maneira harmônica, se relacionando de uma maneira ética com todos esses públicos. É necessário, portanto, esse olhar mais amplo. A questão do meio ambiente também, tudo isso está atrelado, né? Mas a comunicação social ela tem suas subdivisões, né? O senhor falou que não seria só a assessoria de imprensa. Quais são as demais, só para a gente ter uma ideia do tamanho disso daí? Hoje uma agência como a nossa, ela se preocupa não apenas em
conversar com o cliente, com esse foco de relacionamento com a imprensa, mas também alertando, orientando o cliente em termos de boas políticas ambientais, boas políticas no campo do trabalho, ética nos negócios. A questão ambiental, sem dúvida, é muito importante. Enfim, então, a assessoria de imprensa, ela continua sendo muito importante, mas hoje ela é um dos pilares que deve nortear um programa de comunicação estratégico integrado por parte do poder público de uma empresa. O senhor vai ter também, por exemplo, relações públicas para desenvolver campanhas para o público interno, para o público externo também. Exato. E é importante destacar que essa comunicação interna ela deve ter um DNA similar à comunicação externa, ou seja, as mensagens elas têm que ser padronizadas. Qualquer público com o qual você se relaciona, você empresa ou instituição, essa padronização é importante, as mensagens-chave são importantes, para que todos os públicos com os quais a gente se relaciona, que eles tenham uma visão muito similar acerca de quem nós somos, quais são os nossos propósitos, as nossas premissas de trabalho e aonde a gente quer chegar. Agora, o olho do furacão, vamos dizer assim, o ponto nefrálgico da questão da empresa ligado à imagem dela, vamos dizer assim, uma crise de imagem. Como que a gente identifica, como é que a gente começa a identificar hoje uma crise de imagem? Começa primeiro nas redes sociais, primeiro pela televisão, rádio, enfim. Como que a gente começa a identificar uma crise de imagem? Quais são as etapas? Eu acho que a palavra-chave é prevenção. Nada melhor do que prevenir, ou seja, qualquer organização ela deve fazer permanentemente uma lição de casa no sentido de identificar quais são os seus eventuais pontos fracos, quais são suas eventuais vulnerabilidades. E, uma vez estas vulnerabilidades e pontos fracos listados, a organização deve então se preparar para corrigir esses problemas, evitando que esses temas se transformem, escalem e se transformem numa crise. E quando uma crise acontece e você vai fazer o gerenciamento de uma crise, você já tem um problema estabelecido. A melhor iniciativa é ter um mapeamento de riscos potenciais, identificar o que pode ser feito e prevenir, evitar que o problema chegue a ocorrer. Tá certo. E numa gestão de crise de imagem, na hora a partir do momento que o senhor falou da parte da prevenção, vamos supor que ocorreu aí um fato crítico que vai mexer com a imagem da instituição, que pode até chegar a atingir a reputação dela, né? Existe um comitê para a crise, se estabelece, como é que ele é formado, quais são as pessoas-chave, quais são as etapas dentro da crise? Você tocou num ponto importante que é o comitê de crise. O comitê de crise não é só aquele comitê que funciona durante uma crise. Pelo contrário, deve ser um comitê criado em tempos de paz, quando nada está ocorrendo de ruim. Com tranquilidade o pessoal se organiza, né? Exatamente, porque ele tem principalmente o caráter preventivo. Porque um comitê de crise, uma vez estabelecido, ele permanentemente está checando aquelas vulnerabilidades e pontos fracos que eu mencionei e permanentemente buscando melhores práticas para evitar a escalada daqueles temas sensíveis, para sanar os problemas antes que eles virem uma crise. Então, o comitê, ele é um órgão estratégico, ele deveria estar presente em qualquer tipo de organização, muitas empresas, instituições têm, outras não, mas essa é uma medida recomendável porque ela muitas vezes evita problemas. Ou, quando o problema é inevitável, este comitê já se prepara para quando o problema ocorrer e já sabe o que fazer para se comunicar com os diferentes públicos da organização, para explicar, para dar a versão da organização sobre aquele tema sensível que apareceu. Então, qualquer instituição, qualquer organização, qualquer empresa que tem esta visão preventiva, sem dúvida, ela sai ganhando no médio e longo prazo. Agora, hoje em dia,
toda pequena, média e grande empresa tem um porta-voz? Ou média, grande, ou só todas as grandes? Como é que cada vez mais as empresas estão se preocupando com isso? Claro que algumas, pelo seu tamanho, não vão ter aí como investir, né? Não vão ter o recurso financeiro necessário, mas toda média, grande empresa tem hoje já um porta-voz? Olha, as grandes empresas sim, né? Entre as médias empresas, boa parte delas sim, as pequenas empresas nem tanto. E é interessante notar que esse é um fenômeno, o fenômeno de ter um porta-voz, de buscar uma política de comunicação, uma preocupação que poucos anos atrás existia basicamente nas grandes empresas, hoje ela já permeia a preocupação das médias empresas, e muitas pequenas empresas também já pensam nisso, que é um fenômeno muito semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos 20, 30 anos atrás. Hoje, nos Estados Unidos, qualquer organização tem um programa de comunicação, sabe que isso é importante. Então, eu diria que nós estamos com alguns anos de atraso, em função até de um amadurecimento maior da sociedade, da economia, do mercado brasileiro, estamos seguindo esses mesmos passos. Então, o porta-voz, ele é ali o camarada que está na frente do... ele vai ser alimentado pelo comitê de crises. O que seria o porta-voz, vamos dizer assim? O porta-voz, numa situação de crise, ele, sem dúvida, vai ser a pessoa que vai se expor para mostrar o lado da empresa, explicar o que aconteceu numa situação sensível, crítica qualquer, e para isso ele precisa de fato do respaldo de um grupo interno, deste comitê, para ter as informações corretas. Agora, nessa hora aí, vale tudo? Ou ele tem que falar estritamente a verdade? Eu acho que nós vivemos hoje numa sociedade... Tem que ser objetivo mesmo. Tem que ser objetivo, e nós vivemos hoje numa sociedade global onde dificilmente as pessoas conseguem enganar os outros durante muito tempo. Então, você mesmo mencionou a importância das redes sociais. Então, cada vez mais falar a verdade é importante. Cada vez mais as empresas estão mais transparência, né? Exato, até porque se ela não falar a verdade, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, alguém vai descobrir que aquilo não era verdade. Então, a melhor maneira de você garantir a confiança, a credibilidade no mercado, sua reputação, é dizer a verdade. E se você errou, a empresa errou, produziu um produto, fez um produto que estava fora dos padrões tradicionais de qualidade, ela foi e fez um recall desse produto, ela vai ganhar pontos junto ao mercado, porque o mercado vai ver que ela está sendo honesta, ela está sendo correta e que se ela errou, ela está corrigindo o erro. Então, esse... O recall é um exemplo que o senhor deu aí agora, que quando começou a ver, né, as pessoas estranharam muito, tinham muito receio disso, estranharam as empresas chamando, né, e hoje já há um amadurecimento quanto a essa... Agora, a gente vem conversando aqui a respeito da comunicação de imagem, então a gente pode dizer, uma pergunta que eu faço, que estão diretamente atreladas a imagem de uma corporação, né, de uma empresa, enfim, a responsabilidade social, meio ambiente e a questão da transparência. Governança corporativa, ética nas relações de negócios. Ou seja, hoje existe todo um leque de requisitos para uma empresa ou uma instituição ser considerada, digamos, do bem, moderna, confiável, de alta credibilidade. Então, se você não constrói esses pilares todos, em algum momento você vai ter uma quebra de confiança da sociedade em relação a você, a sua instituição. Então, o melhor é construir esses pilares todos de uma maneira transparente e sempre tendo a verdade como o fio condutor desse processo. Tá certo. O senhor conhece algum exemplo, para citar aqui ao nosso telespectador, de um porta-voz que foi bem sucedido, salvou a imagem, a reputação de uma empresa, de uma grande empresa? Olha, eu poderia dar vários exemplos. Nos Estados Unidos, pouco mais de um ano atrás, a Domino's Pizza, uma grande rede mundial de pizzarias, exatamente. Ela teve um problema, 2 funcionários faziam
coisas que não se deve fazer na cozinha enquanto você... questões de higiene e tal. Certo. E fazendo isso como uma brincadeira, uma molecagem, colocaram esse vídeo no YouTube. Foi um escândalo, evidentemente o consumidor ficou chocado. E aí está a questão da transparência, né? Que acaba mesmo, às vezes, desculpe interromper, mas é que me veio agora essa... às vezes mesmo não está programado, né, pela empresa, enfim, acaba uma imagem dessa tornando transparente, né, mostrando algo que está acontecendo ali. Agora, o ponto bom foi que imediatamente o presidente mundial dessa rede veio a público, gravou um vídeo, colocou no YouTube, pediu desculpas, disse que evidentemente esse comportamento é inaceitável e que iria demitir essas pessoas, além de enfatizar novamente para os seus colaboradores a necessidade de adotar boas práticas de higiene, etc. Então, esse é um bom caso. E um segundo caso, rapidamente, não há nada mais chocante como notícia do que um grande desastre de avião. Isso repercute no mundo todo. Cerca de 10 anos atrás, uma companhia europeia teve um jato que ia dos Estados Unidos para a Europa, que caiu logo depois de decolar em Nova York, e a empresa se mostrou muito preparada para um evento como esse. Em meia hora, ela colocou no site dela informações em 4 idiomas sobre o acidente, de uma maneira muito transparente. O presidente mundial da organização... tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. Ela estava preparada. O presidente mundial deu uma entrevista coletiva para centenas de jornalistas nos Estados Unidos, se mostrando comprometido com a apuração do episódio, oferecendo a possibilidade de parentes do mundo todo irem até o local do acidente. Ele foi pessoalmente, em poucas horas ele estava lá. Ou seja, é o tipo de liderança... O presidente foi ao local. O presidente mundial foi ao local do acidente, o avião caiu nas... Mostrando preocupação. Exatamente. Ou seja, isso é fundamental. É nessa hora que você vai para o tudo ou nada em termos da reputação da sua organização. Se você mostrar que você está comprometido... Verdade, vamos dizer assim. Exatamente. Se você mostrar que está comprometido, você preserva a reputação da organização. Se você demorar demais, se você não estiver preparado, você coloca em risco o seu negócio, a sua imagem. A reputação do negócio, da empresa, enfim, da corporação. Mas, Ciro, eu gostaria de mostrar aqui um exemplo de comunicação interna, valorização do público interno, até melhor dizendo, que é uma outra questão importante dentro do assunto, né? Então, agora você acompanha como foi o último Café com o Comandante, que aconteceu no Comando Geral da Polícia Militar. Confira. É uma aproximação do comandante-geral da Polícia Militar com os policiais militares, que trabalham, que labutam, que trabalham lá na ponta da linha. Então, nós extraímos aqui várias ocorrências, aquelas que mereceram maior destaque. Trazemos esses policiais aqui para o quartel para cumprimentá-los, para agradecer a colaboração de cada um deles. Eu chorava, eu tinha medo, porque eu sou muito nervosa em andar no trânsito. E na correria que estava, porque para chegar no pronto-socorro central, e a minha vizinha corria para poder me socorrer, e era emoção dos dois lados, do nervosismo. E quando chegamos no farol, o farol fechou, eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? Liguei para o 90 e aí perguntou onde a gente estávamos, e aí nós fomos para a base, falando que estava perto de uma base. E eu ficava muito nervosa, porque eu achava que eu ia ter ele sozinho. Aí quando ela ligou, eu falei assim, graças a Deus, uma ajuda. E estávamos iniciando o serviço, estávamos equipando a viatura, fazendo as conferências de costume da viatura, verificando as condições da viatura para o patrulhamento, quando o Copom irradiou que uma senhora estava socorrendo uma parturiente em um carro e queriam parar na companhia para buscar auxílio, que estavam precisando de auxílio. Nesse momento, a gente se posicionou na porta do quartel, aguardando esse veículo que trazia a parturiente. Eles prontamente, rapidamente, eles vieram, me pegaram logo e já me ajudaram. De fato, a ocorrência de uma parturiente em trabalho de parto é uma ocorrência que nos deixa numa tensão e nos coloca à prova os ensinamentos que a gente tem na nossa formação. Então, naquele momento ali é um trabalho todo da mulher, a gente fica assistindo, amparando, né, tranquilizando a parturiente.
Depois de realizado o parto, a gente verifica se a criança está com os sinais vitais estabelecidos, se está respirando, e deslocamos a um local que pudesse dar a seguridade do atendimento especializado hospitalar para parturiente. É uma ocorrência que aumenta muito a nossa vontade de trabalhar, muito mesmo. É diferente, é uma ocorrência diferente. Na verdade, quando nós estamos agradecendo esses policiais, eu quero que todos os demais policiais militares que trabalham diuturnamente nas ruas e que realizam um bom trabalho também sejam cumprimentados por esse gesto, por essa atitude. Então, isso aqui é um trabalho de valorização que começou no comando do Coronel Camilo e nós continuamos a realizar. Então, fico muito satisfeito de estar presente no café da manhã. E principalmente também por ser homenageado, né? Pela primeira vez aí aconteceu o contrário, né? Eu sempre homenageei as pessoas, hoje eu estou sendo homenageado aí por esse quadro bonito, né? Do Menezes aí, que acabou fazendo parte aí da homenagem, e pelo livro que eu recebi aí, que ainda vou ler aí, com a história do meu comando. Então, fico muito feliz. Esse quadro ele vai seguir um processo legal de doação para a instituição, através do Museu da Polícia Militar. E aí ele vai ser patrimônio da corporação. E os nossos comandantes vão decidir o destino da obra, se ele fica no museu ou se fica exposto em outro quartel. Todas elas foram feitas na hora de folga, tendo por fundamento a história da nossa corporação e o amor que eu tenho pela essa corporação maravilhosa. Previsão já para o Coronel Meira, o cavalete já está vazio esperando a obra dele. Bom, esse trabalho nós procuramos deixar registrado todos os momentos, ou quase todos, que o Coronel Camilo, nosso eterno comandante, tenha participado durante a sua gestão. Então foi um trabalho de pesquisa fotográfica, onde a soldado Gislene e todos da equipe fizeram uma busca de todo o registro fotográfico e material gráfico, internet. Então nós utilizamos todas as ferramentas para conseguir angariar uma maior quantidade de material. Continue acreditando na instituição, a nossa instituição é muito forte e nós, policiais militares, desde o comandante-geral até o soldado mais recruto da Polícia Militar, temos que continuar sendo perseverantes e acreditando que a nossa instituição é forte e temos que continuar trabalhando, porque a sociedade vai reconhecer, tem que reconhecer o nosso trabalho. É isso aí, essa matéria que você acabou de ver mostra justamente uma ação, né, que é dentro da comunicação, uma ação de valorização do público interno, que é uma das estratégias de comunicação. Ciro, você conhece exemplos como esse? Por que é importante a valorização do público interno? Para usar uma linguagem militar, o colaborador, o funcionário, ele é o soldado mais próximo da sua organização, ele está dentro de casa, né? Então, ele é o primeiro que deve ser motivado. A comunicação interna é importante porque se você não valoriza quem está do seu lado, quem trabalha em equipe com você, você vai ter uma defasagem muito grande. Não adianta só olhar para o público externo, querer ter uma boa imagem na imprensa, entre os formadores de opinião, se você não tem o mesmo tipo de atitude de valorização dos seus talentos internos. Claro, então, isso é fundamental. De dentro para fora, né? Exatamente. Tá certo. E eu tenho aqui um outro exemplo que eu gostaria de mostrar, de exemplo de comunicação interna, que acabou mexendo também com o público externo. Então, aqui é o seguinte, os bombeiros estão chamando você para o braço, olha aí, ó, vai encarar ou não? Aqui, então, do dia 2 ao 31 de julho, né, é um convite do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para você participar de uma campanha muito bonita. Todos os anos essa campanha é desenvolvida durante o mês de julho, né, que é a campanha Bombeiro Sangue Bom. Então, o hemocentro mais próximo aí da sua residência, né, você procura lá, faz a sua doação. Se quiser indicar algum quartel do Corpo de Bombeiros, né, os quartéis estão disputando, eles têm uma premiação ao final. É muito interessante. Então, aqui tem a foto deles aí, muito bacana mesmo. Então, e mais informações aí, como você pode observar na sua tela, www.corpodebombeiros.sp.gov.br. Bom, participe dessa campanha porque ela é muito interessante. Você pode salvar vidas, acho que, salvo engano, até 7 vidas, uma doação de sangue, ok? Desculpe, são 4.
Bom, nós vamos agora para um rápido break. No próximo bloco você vai ver. Em Guarulhos, uma equipe da Polícia Militar realizou o parto de uma boliviana. E nós continuamos a nossa entrevista com o jornalista Ciro Dias dos Reis. Não saia daí, a gente volta já já.